estamos separados já. Por quê? Porque não era do jeito que tinha que ter sido, não era, sabe? Foi tudo muito rápido. Ele precisava de uma ajudadora, uma esposa. Eu tinha um trabalho, ganhava um salário bom, né? Tinha minha aposentadoria. A primeira coisa que ele fez foi me tirar do trabalho. E ele não conseguia me dar nem a metade do que eu ganhava. E minha vida complicou. Complicou minha vida financeira, minha vida psicológica, minha vida espiritual, minha saúde física. Ficou tudo ruim. Ficou tudo ruim para mim. Entendeu? Mas eu orei ao Senhor, clamei por misericórdia, né? E meu filho precisou muito de mim, porque meu filho tem TDAH e é autista, né? E teve outra síndrome, né? E precisava de cuidados. E ele disse que a família era eu e ele. Falei, não, senhor, quando você me conheceu, eu tinha filhos, eu tinha neto, eu tinha uma família, como você tem a sua família também. Entendeu? E aí acabou. Aí depois eu ainda pensei, né, porque Deus Deus é Deus do impossível, podia restaurar, né? Mas depois eu vi, depois de umas conversas que nós andamos tendo, eu vi que a pessoa não muda, entendeu? Não vai mudar, não adianta dar murro em ponta de faca. É melhor eu caminhar, ó, com meu Jesus, cuidar do meu filho, da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos, viver, porque eu não estava vivendo, né? Porque eu só vivia de casa para a igreja, para o supermercado, para o sacolão, entendeu? Essa era a minha vida. E às vezes acompanhar ele no trabalho dele. Essa era a minha vida. Né? E a minha vida antes era completamente diferente. Me senti o quê? Prisioneira. Eu não tinha mais liberdade. Nem para falar, liberdade de expressão, muito menos liberdade para sair, para fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer. Eu tinha que pedir permissão. Que absurdo. É difícil, entendeu? Não é fácil não. Então, vocês que já passaram da idade, que estão pensando num companheiro, pense bem, ore mais ainda, faça jejum, faça propósito e peça ao Senhor para falar. Senhor, é de ti mesmo, é da tua vontade, entendeu? Para você não cair no engodo, para você não cair no engano, para você não ficar frustrada. E depois o teu ministério também fica paralisado, porque você perde a unção, você perde a graça, perde o desejo de orar, de louvar, de adorar o Senhor. Acaba, entendeu? É uma morte, é uma segunda morte. É um morto-vivo na igreja, é um sepulcro caiado, porque você vai para a igreja todo bonitinho, toda arrumadinha, toda no sapato, mas por dentro o teu coração está triste, está amargurado, está vazio, entendeu? Porque Deus não consegue mais preencher, porque é tanta dor, tanta angústia, que você não consegue mais, você perde a graça, você fica meio barro, meio tijolo, você não é barro nem é tijolo, você fica ali no intermediário, entendeu? É desse jeito. Então, minha irmã, isso não é só para mim não, para mulher não, para homem também, tá? Porque tem homens maravilhosos que às vezes não acerta a panela com a tampa, né? Fica sempre uma folga, tem que ficar encaixadinho. Se o negócio metade da laranja, tem que ser perfeito, entendeu? Tudo isso é engodo, para dizer a verdade. Né? Precisamos conhecer a família, precisamos, né, participar um da vida do outro, né? Antes de se juntar a escova, antes de ter intimidade também, entendeu? Tudo isso, porque nós somos noiva de Cristo. Nós somos noiva de Cristo, temos que vigiar, tá bom? Essa palavra que eu tenho para compartilhar com os amados irmãos, tá bom? Que Jesus abençoe a vida de cada um, né?
e viva. Coloca Jesus em primeiro lugar, né? Porque em Mateus 6:33 diz: buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor fará. Nós não precisamos correr atrás de bênção, correr atrás de marido, correr atrás de ninguém, porque as bênçãos nos alcançarão, entendeu? Porque quando eu fui para a igreja lá em Jacarepaguá, que eu fui para lá, eu não falei que eu tinha ministério, eu falei que eu era serva do Deus vivo, né? E o pastor me colocou para formatar as crianças para o batismo, preparar as crianças para o batismo, os adolescentes, para dar aula na escola bíblica, para liderar grupo de mulheres, né? Eu não falei para ele que eu tinha função, que eu tinha cargo, que eu tinha nada, não. Entendeu? Mas Deus revelou a minha capacidade de fazer. E ali eu desenvolvi o meu ministério e eu aprendi muito, porque eu já tinha aprendido anteriormente com o meu pastor Rosinaldo de Jesus, lá em Nova Iguaçu, na ADAC, entendeu? Eu aprendi muito naquele lugar, muito. E continuo aprendendo até os dias de hoje, porque até Jesus voltar a gente vai ficar aprendendo. Porque nós somos casta rebelde, então a gente tem que aprender mesmo, porque para nos aperfeiçoar, que é para a gente não errar, para a gente não cair no engodo, entendeu? Mas mesmo assim a gente acaba caindo. Misericórdia, né? Parecemos Jonas, né? Profeta teimoso, que não obedece ao Senhor. Ele foi parar na boca da baleia, mas a gente fica passando por provações. A gente não cai na boca da baleia, né? Do grande peixe, mas a gente fica passando provação, fica passando dificuldade, fica endividado, fica doente, fica todo enrolado a nossa vida. Porque nós não obedecemos, porque nós não damos ouvido. E é necessário haver uma mudança, uma transformação na nossa vida, para que nós possamos vencer a astuta cilada do adversário. Amém? Que Jesus abençoe. Fique com essa palavra no dia de hoje. Amém? Glória